Bom dia, então hoje temos cá novamente o pai da Mariana, o Sr. Manuel Peixoto, com quem vocês já falaram via Skype há uns tempos atrás. Hoje temos-lo presencialmente para vocês voltarem a fazer algumas perguntas e para ele nos falar também um pouco, na primeira pessoa, aquilo que sabe sobre o António de Saliones e sobre a Primeira Guerra Mundial também. Ok, muito bom dia então. Professor, vamos começar por quê? Para apresentar Por exemplo, o podemos cemitério, ver... não é? Portanto, eu estive, por curiosidade, eu quis saber um pouco mais sobre essa Primeira Guerra Mundial e foi à procura a ver justamente se encontrava onde é que estava enterrado o soldado António de Saliones e foi até lá. E nós temos aqui este cemitério, tem 1836 soldados enterrados, mas tem muita gente que não tem nome, está desconhecido, tem muito pouco gente, e até inclusive ele até está bem preparado, a erva está cortada, tem flores, está bonito. Este espaço está muito perto do local onde houve o bombardeamento que os alemães fizeram às tropas portuguesas, portanto, nessa batalha famosa do Ulisses. Está do outro lado da rua aqui. Vocês têm assim uns campos estilo com mais lagoas, tudo preparado, com escoamento de águas, mas na época eram, como é que se chama em português? Eram só lama um pantanoso, exatamente. Vamos dizer que estava assim no Pantanal, na Amazônia. E os nossos soldados foram para lá, passaram o inverno lá, sem assistência, sem nada, nesse Pantanal. Foi muito difícil. E, portanto, foi nesse momento aí que eles estavam prontos a regressar para Portugal e às 4h15, se a minha memória é boa, começou o bombardeamento para cima deles. Deles e dos outros, porque havia outras tropas também lá ao lado. Havia a Índia, havia várias gente. E foi assim, 70... Acho que foi 70 bombardeiros, assim, de comprimento de 6 metros, onde tinham um alcance muito grande. Portanto, eles foram acordados com as bombas e com os gases. Isso é que é o mais importante. E era bombas a cair, enterrava-se uns, enterrava-se outros. Não é? Foi uma catástrofe. E então, a nossa parte do Minho aqui, e outros quiseram se refugiar na Veuve-la-Chapelle, que é para aí a 3 km daqui. Veuve-la-Chapelle é uma pequena aldeia, tem para aí, ainda hoje tem para aí que eu vi lá umas 30, 40 casas e tinha uma igreja maior que a nossa aqui de Moreira e eles se refugiaram lá dentro. Aí eles continuaram a bombardear e até tem lá um memorial lá à frente da igreja. E foi aí que eles continuaram. Eles pensavam que o adversário ia proteger eles porque estavam dentro da igreja e não foi o caso. Continuaram a mandar gás e tudo. Portanto, foi nesse momento aí que eles se renderam. A igreja porque não tinham meios para se defender, porque tem-se saber que os nossos governantes aqui, como ainda hoje, não pesaram a importância de levar jovens daqui, nós temos de falar que é quase há 100 anos, que viviam aqui do meio agrícola, a podar oliveiras, a vinha, a andar com o gado, não estavam preparados para a guerra, nenhum deles. Portanto, eles foram mandados para lá assim um pouco à aventura. Vocês se pesquisarem um pouco mais, quando eles chegaram no porto a desembarcar, eles até tinham música e tudo, eles iam para uma festa, eles até pensavam que iam chegar lá e que ia ser rápido e vinham embora outra vez para casa, mas não foi o caso, foi um caos. Não é? Portanto, o refúgio para dentro da capela foi para se protegerem, porque sobretudo os gases, os que ficaram, porque morreu muita gente. E foi aí onde eles foram pegos, prisioneiros, a maior parte deles, que vocês pesquisarem, vocês veem o adversário alemão com muita gente assim agrupada, assim, estilo como animais, não é?
e várias etnias. Eu acho que os portugueses estavam do lado, talvez que os índios, havia gente também da África. E esse soldado, que é essa questão, não é o soldado António Saliones, estava junto com o meu avô, porque eles eram do mesmo... eram parentes, primos em segundo lugar, e eram da mesma geração e se davam bem. E ele não se quis render. Ele começou a atirar, e parece que matou 2 ou 3 indivíduos, mas depois veio uma bala e matou. Foi o meu avô que contou. O meu avô tive prisioneiro, depois voltou para cá. Inclusive a casa que a gente está, ela foi comprada em 1920. Restaurou aquela casa e um pouco mais tempo durou porque ele morreu com os gases. António vivia por trás, naquele paralelo ali, que o pai dele era o Sebastião e ele vivia ali. O pai trabalhava... Era o Sebastião, o pai dele era Sebastião. Era pedreiro e então os filhos Eles iam fazer trabalho. ajudavam os pais a trabalhar lá. Como sempre, em todo o lado, ajudavam-os. Porque esse Sebastião era muito solicitado. O Viana Castelo e Ponte de Lima foram eles que traçaram e eles estiveram a trabalhar. E, por exemplo, em Sá, vocês têm um trabalho do Sebastião que eu sei que é em Sá, que é naquela entrada do Mimoso, do lado do Senhor da Saúde, tem umas pinhas que estão feitas, que foram feitas pelo pai do António. E trabalhos também em Ponte de Lima. Era um bom padreiro, conhecia a geometria. Ser padreiro tem-se conhecer a geometria. Eles eram amigos porque hoje em dia, vamos dizer, a família Leone está um pouco desligada e hoje em dia estamos a ficar todos um pouco egoístas na nossa sociedade, nem que seja mesmo os Leones ou que sejam outras famílias, todo mundo só pensa em si. E nessa época estava muito mais, vamos dizer, o pessoal estava mais interligado e se ajudava porque por meio da agricultura. Eu ainda cheguei a conhecer isso. Por exemplo, uns iam podar a vinha de uns, depois outros vinham ajudavam, fazia-se ripadas e nós somos um povo de origem celta e gostávamos à fartura de fazer festa e conviver juntos. É por isso que vocês aqui no Minho veem essas festas que se devem, senhor, essas festas que temos aí, sobretudo em Ponte do Lima, que eu já não vejo o nome, as Feiras Novas. As Feiras Novas é uma coisa de herança que temos dos nossos povos. Mas hoje em dia quase se critica isso, não sei vocês, mas na minha época não se ligava muito a isso. Olha, eu fui para a França, tinha 9 meses, mas eu voltei a Moreira do Lima 9 anos. Em 68 houve movimentos na França, greves e tal, e como todo imigrante, os meus pais estavam naquela intenção de voltar para Portugal e queriam que a gente tivesse soubesse falar um pouco português e ter uma cultura portuguesa, e passei 3 anos aqui. Depois voltei lá outra vez, eu já sou imigrante há muito ano, da maneira de viver. Uma vida assim um pouco... Eu estou num sítio parado, estou sempre em movimento. Quando o meu avô foi para a guerra, ele já tinha 2 filhos, portanto, já se rasgaram um pouco, né? E a vida não era fácil nessa época. Nós aqui, em Moreira de Lima e todo Portugal, a maneira de vestir eram umas calças com romendos, tinham uma boina enfiada na cabeça, os homens, as mulheres tinham um lenço, iam para a missa com um chairo muito grande, assim, grande de lá. Éramos assim um pouco, estávamos assim pouco, vamos assim, um povo que eu adoro, mas assim um pouco fechado sobre ele mesmo, a começar a ir para o modernismo, não é? Por exemplo, o Lourdes da Armandota, o meu avô não conhecia Viana do Castelo, nem penso eu o António, eles conheciam Viana do Castelo quando foi para fazer o serviço militar. E viviam da terra. Já tinham uma maneira de viver ecológica, não é? Eles viviam do que produziam. Hoje em dia você tem grandes palestras
à procura da ecologia, e quando os nossos avós, que são nossos bisavós, já estavam avançados no que se quer fazer hoje. Já estavam bem avançados. Ou seja, em Moreira tinha uma escola agrícola, onde já faziam experiências, até chegaram a fazer o meu avô, nessa época, experiências de tabaco, coisa aqui em dia não se faz. O pai dele, que tinha estado no Brasil, já foi o primeiro a enxofrar as uvas, aqui na zona. Esses vinhos almarinhos e tudo saíram de lá daquele espaço lá, da Guarda e ali onde vocês estiverem. E até, quando foi a apresentação da Torre Eiffel, eles ganharam medalhas. O avô tinha medalhas desse vinho e eu azeite. Já nessa época já havia uma ligação para o exterior. E hoje em dia, todos esses trabalhos não ficou nada. Eu acho que nós hoje em dia temos chances de poder fazer qualquer coisa, mas está difícil, porque só se pensa em política, também só se pensa em bola, parece que estamos assim um pouco no Brasil. Mas, bom, eu acho que vocês ainda podem levar Portugal para um bom nível. Vocês estão a ter uma boa formação. Na minha época, o pouco tempo que estive aqui, a educação era um pouco arcaica, porque tínhamos ainda livros do tempo do Salazar e não havia aquela liberdade como vocês têm hoje. Vocês já devem aproveitar a se formarem para o futuro. Vocês é que são o futuro do Portugal. Como é que as pessoas se deslocavam em Moreira do Lima? Olha, era a pé. E começou a aparecer umas bicicletas depois, mas era tudo a pé. E até penso eu, não sei se vocês conheceram ou se alguém tem na família aí que guardou, eles tinham uns sapatos chamados chancas ou socos, que era feito de madeira. E se vocês um dia experimentarem estes sapatos, vou-vos dizer, vocês têm de ter bem calos fortes, porque senão vocês vão andar 1 quilómetro ou 2 e vão ficar cheios de calos. Não era muito confortável. Ou iam a pé, também a pé, mas descalço. Nós sabemos que o António não sabia escrever e o seu avô sabia ler e escrever. Como é que acha que as pessoas eram escolhidas quem ia à escola ou não? Não. Olha, nesse tempo, para o que eu não vivi lá, que eu não sou dessa época, não é? Mas para o que eu sei, nessa época aqui em Moreira, a gente estava tudo ligado à agricultura, não é? E nem toda a gente dava importância ao estudo, era secundário. E o meu avô, penso eu, que ele tive a chance, é sorte, não é? É sorte que o pai dele, que é o meu bisavô, foi para o Brasil muito novo e quando regressou ele tinha uma visão diferente disto aqui. E ele impôs aos filhos de estudar. O meu avô parece que tinha o 5º ou 6º ano, na época era muita coisa. E tinha um outro irmão dele que também tinha estudo. A minha bisavó, quando casou com o meu avô, tinha 16 anos, portanto você já veio e ele tinha 45. Era uma pessoa já moderna, tanto como eu. E essa minha bisavó era parteira. E ela, porque eu estou a falar disso, é para falar ao nível das mulheres. Ela cuidou mais das filhas, no sentido de saber bordar, fazer bolo, cuidar da casa, isso tudo. E os rapazes, o meu bisavô, queria que eles estudassem e ser boas donas de casa. Hoje em dia não é assim. Uma mulher, para ser independente, tem que ter estudo e trabalhar. É o que eu digo sempre à Mariana. Senão não é moderna. Ficar atrasada no tempo. A avó sabia ler? Não, a minha avó, eu adorava a minha avó, mas ela tinha uma parte que não sabia assinar o nome dele, mas não sabia ler nem escrever. Porque ela foi mais dedicada à costura. E agora é costureira. E sobretudo trabalhar no campo, porque hoje em dia aqui, antigamente tudo... Mas é interessante isso culturalmente, o nosso povo aqui do Minho. Eles eram já muito habilidosos de tudo que faziam.
Vocês tinham aqui gente que trabalhava ao campo, mas sabia trabalhar a pedra, sabia trabalhar a madeira para fazer um carro de bois, sabiam fazer linho, o linho. Nós temos uma cultura Vasta. muito vasta e muito larga e bonita. E está-se a perder, e é pena. Se a sua avó não sabia ler, quem é que lia as cartas que lhe mandavam da guerra? Olha, não sei, mas provavelmente que eu estou a dizer que ela não sabia, mas devia talvez ler um bocadinho, não é? Um pouquinho. Mas não sei, podia ser que houvesse algumas pessoas à volta que soubessem. Não, os filhos eram muito pequenininhos. Olha, provavelmente podia ser a minha bisavó. Porque a minha bisavó tinha cultura, enfim, vinha ali da Lagos e tinha um certo nível de social, vamos dizer assim. Penso que essa sabia ler e escrever. E disse que a sua avó era parteira? Disse que a sua avó era parteira? Minha bisavó. Bisavó. Mas quem fez o parto foi a minha avó. Como é que ela aprendeu? É que é uma responsabilidade. Como é que uma pessoa que não sabe ler tem a coragem de fazer um parto? Olha, Siga-me. nós aqui damos muita importância a isso, não é? Mas você, se for, por exemplo, para a Amazónia, as crianças nascem sem parteira. E nasce tudo bem. Cultural, nessa época eram obrigados a desarrascarem-se. Mas provavelmente que a minha bisavó, a minha avó teve filhos, não é? E a minha bisavó talvez ensinasse ela. A minha bisavó é que, você vê porque, por exemplo, ela, se você vai pegar as filhas dela, elas tinham, eram boas donas de casa. Antigamente nem toda a gente sabia fazer bolos, essas coisas todas, não é? Esse espaço aqui, nesta parede, que eu quero fazer uma pedra, não é? Como eles chamam aqui. E, bom, se vocês ganharem, vocês é que a levam, não é? Mas se não ganharem, eu vou pedir lá pôr. É nesta parede aqui. E eu passei estas campas todas, uma a uma. Vocês estão a ver que ele está bem, não está abandonado. E a Comunidade Europeia parece que quer pagar outra vez estas pedras que é granito, só que está assim meio mal, já está a ficar velho, só que é 250 mil euros ou não sei o quê, e para mudar essas pedras. Mas olha, uma reflexão que eu me fiz no outro dia, que até disse à Mariana, aqui temos 1836 ou 38 soldados. E quando a gente vai pesquisar, não tenho o nome na cabeça, os mortos dessa Primeira Guerra Mundial é muito alto. Onde é que eles estão? Lá só, da batalha No Ali? de Alice, que foi a nossa batalha de 14-18, só foi lá, não é? Tem este e mais um pequenininho. Visitou o cemitério onde estão sepultados os soldados portugueses. Sabe como eram identificados os corpos? O cemitério e a maior parte destas campas não tem nome. É soldado desconhecido. Eu acho que nestas campas não só está um soldado. Está mais que um, porque a gente tem que pensar um pouco. Se a maior parte dos nossos soldados foram presos, quem se tratou para enterrar esta gente? Não foi a Alemanha que veio enterrá-los. Portanto, eu acho que os corpos foram pegar o que eles encontravam, porque é a tais reflexão que eu fiz há bocado. 1838 campas, e onde é que estão os outros soldados? E os que estão identificados, têm alguma ideia de como é que eles eram identificados? Eu acho que na Segunda Guerra Mundial tinham uma placazinha, e eles aí deviam ter também. Na primeira também? Não sei, isso não sei, não foi até esse ponto. Cemitérios, eu conheci um senhor que tinha a listagem de todo os soldados que morreram e que estão ali. Né? Mas o António não aparece nessa listagem. Lá para saber se tinha lá. Porque ele às vezes está desconhecido, mas como eles fizeram um plano de dizer que fulano tal está aqui, ele na listagem não aparece. Nem neste, onde tem muitos, nem no pequeno.
E a reflexão que eu me faço, ele contou-me, e cedo, porque eu estive a conversar um pouco com os nativos do lar, que já são netos, e ele disse-me a mim que esse senhor é empreiteiro, que há uns anos atrás aí, perto daí, há um senhor que tinha uma grande propriedade e quiseram fazer um lago, sabe, para ter gansos ou patos, não sei exatamente o que é que eles queriam fazer com aquilo. E ele contou-me que quando eles começaram a escavar, eles encontraram os chapéus, baionetas, espingardas, botas de couro, ossos, e encontraram também uma coisa castiça, que ele me disse, encontraram nos frascos de vidro chouriças de cebola aqui do norte e feijão como se tivesse sido embalado agora neste momento. E eles ficaram assim surpreendidos. O senhor, não sei exatamente a história dele, mas para ele estar assim tão ligado a esse cemitério e à guerra, provavelmente que ele tinha o nome da família, que vejo que ele está muito ligado a isso. E ele ficou, não sabia o que havia de fazer, não é? E o dono da propriedade, o que é que decidiu? De pegar os ossos, as ossadas, tudo, e de fazer na propriedade um pequeno memorial, não é? E para mim há muita gente que está lá ainda perdida, não é? Uma coisa muito engraçada, não cheguei a conhecer, mas à frente deste cemitério, se vocês forem lá um dia, é uma rua assim como a de Moreira, mas assim mais direita, e mais para o lado daqui tinha um restaurante, até que está fechado, e foi um soldado que casou com uma senhora de lá e ficou lá, mesmo à beirinha dos amigos. Não faz que 600 metros, mas esse senhor já morreu, foi pena, porque gostaria de ter conversado com ele. O meu avô era próprio pouco que eu sei que eu não conheci, era um moço muito carinhoso com a família dele. Naquela varanda que a Mariana conhece, ele já estava muito cansado com os gados, mas ele punha os filhos e queria ensiná-los a escrever e a ler. Ele morreu em consequência dos gases Dos que gases, lá. foi os gases. E provavelmente na época não se falava, mas eu penso que como ele era assim bastante sensível, ficou com bastantes traumas dessa confusão dessa guerra. E vocês não conhecem, e Deus queira que nunca conheçam, eu acho que a gente nunca deve ficar bom passando por se você tem amigos seus que caíram ao seu lado, não vamos estar a entrar em detalhes, vocês ainda somos jovens, deve ser traumatizante. Eu ponho-me na pele dele, eu se estivesse lá, não sei se conseguiria falar. Para mim, morreu cedo. Com quantos anos morreu? O avô morreu com 45 anos. É agricultor, tinha-se consacrado. Aqui praticamente era tudo agricultura. Aqui vocês mesmo hoje em dia, a imigração é que abriu um pouco isto, mas nós estamos todos ligados à agricultura de perto ou de longe. Numa família, como é que se escolhia quem ia para a guerra e quem não ia? Sabemos que os irmãos têm unidades muito próximas e só António é que deles foi para a guerra. Porquê é que os outros não foram? E eu acho, por exemplo, o meu avô foi o nosso antepassado, porque o meu avô era irmão da mãe da tua bisavó. E então ele obrigou um pouco, porque havia aquele trauma que eu já falei aí dos leões, que são gente guerreira, essa coisa toda. Ele um pouco obrigou a ir para a guerra. O António, provavelmente o pouco que eu sei dele, ele tinha assim um espírito um pouco rebelde, porque talvez ele escolheu de ir para a guerra ele mesmo, mas foi imposto. Que até eu me interessado em saber, mas eu para mim um pouco sei, eles foram vendidos, os nossos soldados. Em relação à aliança que Portugal tinha com a Inglaterra, essas